Vamos ler o texto da Bíblia Sagrada, capítulo 5 de Hebreus. E o verso de número 11 tem uma exortação ao progresso na fé. Diz assim no capítulo 5, verso 11: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiças de ouvir. Pois quando já deviam ser mestre, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornam participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que observa a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aquele que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produzir espinho e ervas daninhas, é rejeitado e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falamos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas à salvação. Porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se torne preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Amém, meus irmãos? Uma alegria a gente meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, o irmão Marcos cantou um hino: eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. A respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Você observa que o que a humanidade vive nos dias de hoje
é um desinteresse total pela palavra de Deus. E quando nós perdemos esse interesse, nós vamos ser guiados por qualquer mente que surge, por qualquer pensamento, por qualquer projeto, por qualquer ideia, por qualquer informação que surge. Somos totalmente dominados. E você observa que desta maneira, deixando o interesse pelas coisas de Deus, se vai dentro desse interesse o principal, que é deixado por Cristo para nós herdar a vida eterna, a fé. E quando nós deixamos de lado esta fé, nós nos tornamos escravos. Nos tornamos escravos novamente de sistema, de costume, de ordem e de lei. E dentro desta desinteresse nosso, é que foi levantado inúmeros segmentos para colocar na nossa mente que um fundamento teria que ainda ser fundado, ainda através das nossas obras, para então nós ter o direito de herdar uma vida eterna. É como se nós tivéssemos novamente fazendo aquilo que Jesus já fez. Nós tivéssemos ainda construindo dentro de nós uma forma de alcançar a salvação da nossa alma. Então, quando nós praticamos isso, irmãos, através de métodos, de maneira ou de forma que nos são instruídos ou ensinados, que não somos instruídos ou ensinados, nós estamos desprezando toda a obra de Cristo, toda a base que Cristo formou, o alicerce, todo o sacrifício dele, toda a obra que ele executou com perfeição aqui na terra e que agradou de forma muito o Pai, que o próprio Deus disse que devido a esta obra tão perfeita, eu não me lembro mais dos pecados da humanidade. Não me lembro mais. Como se Deus dissesse: eu não sei se há pecado em ti, não há mais pecado em ti. Porque a obra de Cristo, irmãos, ela foi perfeita em tudo. E ela foi exatamente executada no meu e no teu lugar. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que nós deixamos de crescer, de amadurecer no entendimento e nos tornamos como crianças, dependente da mamadeira, de que alguém faça por nós aquilo pela qual nós deixamos de fazer. Alguém busque por nós, alguém interceda por nós. E dentro desse desinteresse nosso, irmãos, surgiram mentes capazes de dominar quase que uma totalidade de um povo que é escolhido por Deus. Então você entende que em Cristo Jesus a obra da salvação ela foi concluída, ela foi executada com precisão, e resta a nós agora não mais criar uma forma, desenvolver um projeto, não mais agora nos voltarmos às raízes de um passado para nos guiarmos a grandes nomes que tiveram lá atrás, né? Como a pessoa de Abraão, de Moisés, ou de tantos outros,
Mas, irmãos, quando você vai ler nesta mesma carta aqui aos Hebreus, você vai ouvir que mesmo que Abraão fosse um grande nome, ele tinha um sumo sacerdote, ou um sacerdote maior que ele, que era Melquisedeque. E ele presta então, as suas ofertas a Melquisedeque. Mas quando você olhar Cristo Jesus, ele é maior do que todos eles. Ele foi muito maior do que Melquisedeque, muito maior do que Abraão, muito maior do que Moisés, porque nenhum deles conseguiu executar a obra com tal precisão que nem Cristo Jesus. Então, quando ele consuma, ele assume um lugar acima de todos esses, se tornando Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na pessoa de Cristo Jesus, nós executamos tudo aquilo que o Pai deixou para nós executarmos e herdarmos o direito de filho. Então você não precisa mais de nenhuma base, de nem passado e nem presente. Você precisa estar em Cristo Jesus, conhecer Ele e aceitar. A fé é confiar que nele eu sou salvo, sou liberto. Então, quando nós temos esse entendimento, você não vive uma vida mais escrava do medo. Você observa que talvez há alguém aqui que tem medo de sofrer condenação, tem medo de ser condenado à eternidade sem Deus. Mas eu te pergunto, da onde vem esse medo? O porquê esse medo ainda apavora você? É por falta do interesse de conhecer Cristo. Quando você conhecer Cristo, nenhuma ação tua do passado teu, por mais terrível que seja a tua ação, tem poder de condenação sobre você. Então você entenda, irmãos, que o pecado ele não te condena mais. O que traz condenação para hoje, para nós, é a falta de fé em Cristo Jesus. Então, mediante isso, nós seremos condenados por rejeitar uma oportunidade, rejeitar um Salvador, rejeitar um caminho, rejeitar uma verdade. E a nossa falta de entendimento e a nossa falta de busca de interesse está nos levando a isso. E você observa que a humanidade, ela quer agir, ela quer fazer, ela quer praticar alguma coisa para justificar o seu direito de herdar a vida eterna. Irmãos, você não precisa mais disso. Você precisa amadurecer o teu entendimento, que em Cristo nós recebemos tudo isso. Em Cristo nós somos batizados, em Cristo nós fomos eleitos, salvos, nós somos purificados nele. Então o que eu preciso é estar nele, é crer em Cristo Jesus como meu único meio de salvação. Então o escritor aos Hebreus, ele está dizendo: pois quando vocês deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhe ensine quais são os princípios, elementos dos oráculos de Deus. Você observa, irmãos, que as pessoas, elas não têm entendimento de Deus, porque a maioria tem medo de Deus. E tem um Deus como um carrasco que vai açoitar e que vai tirar o que é seu, e que vai julgar a sua vida e condenar a sua vida.
E dentro dessa forma, esta mentalidade alicerçada em medos, ela deixa de viver a liberdade pela qual Cristo conquistou na cruz. E você observa que você vive debaixo de tantas regras, de tantas ordenanças, que não servem para nada, que não soma nada quanto à tua vida futura com Deus. E dentro dessas práticas que o sistema implantou na nossa mente, é que nós, muitas vezes, diante das consequências da vida, não julgamos e nos condenamos porque achamos, por eu não praticar aquilo, porque eu não fiz aquilo, Deus está me castigando. Eu estou sofrendo hoje porque eu não ouvi o conselho tal, a orientação tal, o que o líder tal falou, e hoje eu estou pagando um alto preço. Isso é meninice. Irmãos, quando Jesus estabeleceu uma base, um fundamento, sabe qual é a palavra dele para mim e para você? Cresça sobre este fundamento. Construa a tua vida sobre esta base. Construa a tua história sobre esse alicerce. Então, irmãos, não é mais cavar maneiras ou métodos de que como vamos ser salvos, de que maneira seremos salvos, de que maneira vamos agradar a Deus. Em Cristo Jesus, o olhar de Deus sobre a vida da humanidade mudou pela purificação da totalidade através da obra perfeita de Cristo, pelo seu grande amor derramado de forma inexplicável, que nem nós conseguimos explicar a grandeza do amor de Cristo, mesmo sendo crucificado, mesmo sendo aceitado, mesmo sendo desprezado. Ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então aquele lugar, aquela palavra de Cristo, aquela hora, ele está dizendo: Pai, eu estou morrendo no lugar dele, eu estou sofrendo no lugar desta humanidade, eu estou recebendo os açoites, eu recebi toda essa carga, Pai, no lugar de um mundo perdido, para que eles vivam livres. Então, irmãos, a nossa mente amadurecida, madura, adulta, em relação ao reino dos céus, está na aceitação, na entrega. Sabe o que Deus quer que você faça? Voe, sonhe, viva, ame a sua vida, viva a liberdade. Quando eu vivo essa liberdade livre de acusação, livre de medo, livre de pensamentos que atormentam a mente da humanidade, eu estou exatamente cumprindo com o ID de Cristo, com a obra de Cristo. Eu estou declarando através da minha vida: eu entendi a tua obra e aceitei ela. Eu entendi ela e aceitei ela. Então, irmãos, você observa que Cristo, ele falou algo de Moisés, que Moisés, quando ele esteve no monte, que ele desceu, quando ele estava na presença de Deus, o povo não conseguia olhar por Moisés, para o rosto de Moisés, devido à glória de Deus que refletia através do rosto de Moisés. E o que Moisés fez? Ele cobriu o seu rosto, para que o povo não visse a glória de Deus. Mas Cristo não. Ele trouxe para nós a glória de Deus. Então a glória de Deus, irmãos, está refletida no Filho amado, que
que morreu, entregou a sua vida de braços abertos ali na cruz. E ali na cruz há uma demonstração de uma mente madura, não escrava do medo das consequências ou das sentenças que o homem pode dar sobre a tua vida. Como aquele que estava crucificado ao lado de Jesus estava sobre um julgamento terreno e sobre uma sentença de um homem. Mas quando ele olha para Jesus, ele vê o Filho de Deus naquela cruz. Ele vê um inocente que não devia nada a ninguém e que estava entregando a sua vida por amor. Te pergunto nesta noite, este amor não mexe com você? Este amor não é digno da tua confiança? Este amor não é digno da tua entrega? Este amor não é digno de tu fechar os teus olhos e dizer: Senhor, me leva pela tua vontade, pelo teu querer, me conduz. Eu vou caminhar de olhos fechados porque eu creio em ti. Eu acredito que tu tem o melhor para mim. Então o escritor está dizendo-nos que esse povo, ele viveu com Jesus, ele ouviu a palavra de Jesus, ele presenciou a ação de Jesus, todo o seu ato de amor, toda a sua ação perfeita, e viram também ele ser crucificado e entregar a sua vida por amor a nós. Mas a mente pequena, a mente, irmãos, escrava do medo, retorna para os julgos da lei, das regras, das ordenanças, do domínio dos homens, e deixa de viver uma vida pela qual foi oferecida por um alto preço ali na cruz. E submete-se debaixo de um jugo novamente. É como crianças que nunca aprenderam e que ainda vivem debaixo de uma guarda, que não cresce, que não amadurece e que precisam do mamazinho todo dia, da mamadeira. É isso que o escritor está dizendo. Mas aquele que entende, ele busca o alimento sólido. E quando você buscar esse alimento sólido para a sua vida, Deus revelará coisas que jamais a ciência ou a sabedoria humana ou todo o conhecimento humano pode dar a você. Então, ele está transmitindo isso, irmãos, dizendo: vocês têm novamente necessidade que alguém ensine quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o que ele está dizendo aqui? Que nós temos consciência, irmãos, e somos capazes de discernir as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos caminhos são escolhidos por nós.
Mas uma mente sábia, uma mente madura, ele sabe o que é mal e o que é bom. E é esse amadurecimento que Cristo trouxe para nós. Então Cristo nos tira das dependências de uma lei, dos cuidados de uma lei, das ordenanças dos religiosos da época que o irmão mencionou aqui, que somente julgaram a Cristo, as suas ações, e desprezaram elas por causa das suas posições, porque diante desse medo eles dominavam a mente da humanidade, e a humanidade servia a eles, como continua servindo e se prostrando diante dessas lideranças, irmãos, que usam Deus para se beneficiarem, para escravizarem as mentes das pessoas. E o escritor está falando isso. Ele está dizendo exatamente isso aqui. Deus trouxe através do seu Filho um amadurecimento. Se nós buscar e tiver um interesse, nós vamos entender que esse amadurecimento vai nos instruir nas escolhas da vida, nas decisões da vida. Agora pense que todas as consequências da vida não está baseado nas escolhas nossas. E aí? Foram escolhas maduras ou infantis? Quando você busca Deus e não tem preguiça de buscar Deus, Ele eleva você em conhecimento e entendimento. E você não é mais um menino levado por qualquer informação. Você não é levado por qualquer vento que sopra. Jesus, ele menciona sobre aquele que constrói a sua casa. O que constrói a sua casa sobre a areia. E o que constrói a sua casa sobre a rocha. E ambas enfrentaram os ventos e as chuvas. E ambas sofreram os impactos. Mas qual resistiu? Qual se manteve em pé? A que estava alicerçada sobre a rocha. Por isso que Jesus diz que Ele é a pedra fundamental, que foi rejeitada pelos construtores da época, mas Ele foi forjado, passou pela prova do fogo e resistiu sem uma trinca, sem nenhuma falha, para dizer para mim e para você, sobre a base que é Cristo, sobre a rocha que é Cristo, a construção da tua vida jamais ruirá, jamais perderá. Você crê nisso? Nesta noite, examine-se a você. Você é livre, você é escravo. Pense. Você é livre ou você é escravo? As pessoas têm uma mentalidade do mundo, né? Dentro de um sistema que a gente aprendeu, parece que o mundo era o que estava do lado de fora. Aqui era o céu e lá fora era o mundo, né? Não. O mundo é um sistema que tenta arrancar da tua vida Cristo Jesus.